Olá! Neste vídeo vamos conhecer o TC900RI Power. Esse instrumento é voltado para o controle de baixas temperaturas, bem como as câmaras frias. O TC900 possui dois sensores, um sensor preto posicionado no ambiente e também um sensor cinza posicionado na serpentina do evaporador, determinando o fim do degelo. Vamos conhecer o esquema elétrico e as funções do TC900RI Power. Na parte frontal do TC900RI Power, nós temos as teclas de menu, onde nós temos as teclas para cima, tecla para baixo e a tecla 7, o visor indicativo da temperatura e os LEDs, que nos informam o acionamento do compressor, dos ventiladores e do sistema de degelo. No esquema elétrico, nós temos a inserção dos sensores de temperatura nos bornes 1, 2 e 3, a entrada de alimentação elétrica nos bornes 4, 5 e 6, sendo a combinação entre 4 e 5 115 volts ou 4 e 6 230 volts. Os bornes 7 e 8 são responsáveis pela inserção do compressor, onde suporta uma corrente de até 16 amperes. Os bornes 10 e 11 responsáveis pelo degelo, onde suporta uma corrente de 10 amperes. E os bornes 11 e 12 para o sistema de ventilação, onde suporta uma corrente de 5 amperes. Vou demonstrar para vocês agora a inserção dos sensores de temperatura ambiente e o sensor de temperatura do evaporador, além da alimentação elétrica, para que eu consiga demonstrar para vocês as funções técnicas. Interessante, antes de alimentar o instrumento, observar que ele possui uma proteção na entrada de alimentação mais baixa, ou seja, 115 volts, para que tenhamos o cuidado ao alimentar o instrumento. No meu caso, eu vou remover o lacre para que eu consiga alimentá-lo em 127 volts. Vocês irão observar, no momento que eu energizar o instrumento, aparecerá SOF e após o número 002, que indica a versão do instrumento que estou lidando. Então a temperatura registrada pelo meu sensor preto, sensor ambiente. Set point. Bom, o set point é a temperatura de controle, ou seja, é a temperatura que eu quero que desligue o meu sistema. Para acessar o set point, eu pressiono a tecla 7 por 2 segundos e consigo então ajustar esse valor de menos 50 graus até 75 graus positivos. No nosso caso, como é uma câmara fria, eu vou deixar o valor de menos 18. Para confirmar esse valor, pressiono novamente a tecla 7. Vamos então para as funções técnicas do TC900RI Power. Para acessar as funções técnicas, eu pressiono simultaneamente as teclas para cima e para baixo, até que apareça FUN no visor. F01, código de acesso. Essa função é destinada à inserção do código de acesso, ou seja, se não inserirmos este código, não podemos alterar as demais funções. O código é 123. Após inserir o código, pressiono a tecla 7 e vou para a próxima função. F02, diferencial de controle. Bom, em F02, ela é a diferença de temperatura entre ligar e desligar a refrigeração. Exemplo, como eu tinha colocado um set point de 18 graus negativos e eu quero que o meu sistema ligue com, vamos supor, com 15 graus negativos, eu vou colocar uma esterese de 3 graus.
F03. Deslocamento de indicação de temperatura. Bom, F03 ele permite compensar os eventuais desvios de temperatura ambiente provenientes da troca do sensor ou do prolongamento do cabo. Lembrando que essa função ela rege os parâmetros do sensor 1, ou seja, o sensor ambiente. F04. Mínimo setpoint permitido ao usuário final. F04 ele é um batente eletrônico de regulagem do valor mínimo de setpoint. Neste meu caso, eu vou colocar um valor mínimo de setpoint de 20 graus negativos. F05. Máximo setpoint permitido ao usuário final. F05 também é um batente eletrônico de regulagem, só que do valor máximo de setpoint. Neste caso, eu vou colocar um valor de menos 16. Ou seja, o meu setpoint, a partir dessas duas funções, só conseguirão serem ajustadas entre o valor de menos 20 a menos 16. Esses dois parâmetros eles permitem que não sejam ajustados por engano temperaturas muito baixas ou altas de setpoint. F06. Retardo na partida da energização. Em F06, quando o instrumento é energizado, podemos ajustar um tempo com seu controle desabilitado, retardando o início do processo. Ele serve para evitar os picos de demanda de energia elétrica em casos de falta ou retorno da mesma, quando existirem vários equipamentos conectados na mesma linha. Um exemplo é que eu posso ajustar tempos diferentes para cada equipamento, devido à sobrecarga na rede. F07. Ponto de atuação do alerta de temperatura ambiente alta. Em F07, se a temperatura ambiente atingir o valor configurado no processo de refrigeração, será sinalizado visualmente através da indicação AH1. Neste caso, eu vou colocar uma temperatura que eu considero alta ao meu sistema de 2 graus. F08. Tempo em refrigeração. Bom, em F08, o tempo de refrigeração ou intervalos de degelos é o tempo no qual o compressor ligará somente por temperatura ambiente. Neste caso, o meu tempo de refrigeração será de 360 minutos. F09. Tempo mínimo de compressor ligado. Em F09 é o tempo mínimo em que o compressor permanecerá ligado, servindo para evitar os surtos de alta tensão na rede elétrica. F10. Tempo mínimo com compressor desligado. F10 é o tempo mínimo que o compressor permanecerá desligado, ou seja, tempo mínimo entre a última parada e a próxima partida. Serve para aliviar a pressão de descarga e aumentar o tempo de vida útil do compressor. F11. Situação do compressor com sensor ambiente desconectado. Bom, se o sensor ambiente estiver desconectado ou fora da faixa de medição, o compressor assume o estado configurado. Vamos dar um exemplo. Em câmeras de estocagem de frutas, prefere-se que o compressor fique desligado. Em câmeras de carnes, prefere-se que o mesmo fique ligado. No nosso caso, como nós colocamos o valor de setpoint menos 18, seria para conservar um estoque de carnes. Eu vou deixar o número 1, o meu sensor vai permanecer ligado neste caso.